Alguém tem mais escrito? Alain? Quando eu chego até lá, a minha filha está há 17 anos na assessoria, o meu genro é técnico judiciário concursado e diga-se de passagem com muita competência, e se chegou onde está, e se o senhor fala desse jeito, a inversa é própria dos pequenos. Pessoal talvez me conheça já da última Assembleia, embora seja novo no tribunal ainda, mas eu queria, antes de tudo, parabenizar a diretoria por ter criado bolas, de ter chamado talvez o indicativo de greve depois de tanta pressão da categoria. Porque vocês colocaram isso aí porque a gente chegou aqui já pronto para chamar o indicativo de greve mesmo que vocês não quisessem. Vocês criaram bolas agora em dizer que vão colocar o presidente no jornal dizendo que ele tem probidade administrativa, que ele não gere o Tribunal de Direito, mas na hora de colocar no Diário Catarinense que ele resolveu não cumprir uma lei aprovada na Assembleia, porque ele não quis, botou uma resolução dizendo que acha que não tem direitos aposentados, vocês não colocaram. Vocês simplesmente entraram com mandado de segurança. Agora judicializou a questão, agora não dá mais para tu colocar em improbidade administrativa porque o presidente não está cumprindo uma lei vigente. Certo? Simples assim. Vamos lá. Parabéns que pelo menos vocês estão criando colhões e estão agindo de alguma forma. Agora vamos colocar um indicativo já de data de assembleia para Florianópolis, para que a gente decida lá como vamos agir dali para frente. E eu estou sugerindo já para encaminhamento dia 18 de março, daqui a 18 dias exatamente, quando tiver uma reunião do Pleno, para que eles realmente vejam isso que a gente está se mobilizando. Porque a gente precisa mostrar para eles que a gente não está parado. Eu acredito que o colega esteja um pouco equivocado, ele não prestou bem atenção nas minhas palavras iniciais. Quando eu falei que nas Assembleias Regionais nós tínhamos alguns prazos. O primeiro prazo é o prazo da entrega do PCS da presidência. Final de outubro, começo de novembro, entregamos. Segundo prazo que a presidência aprovasse. Primeiro pleno de março. Cumprimos rigorosamente esses prazos. E nessas primeiras Assembleias Regionais, nos foram dado um outro prazo, que não passando no primeiro pleno, faríamos sim as Assembleias para decidirmos o momento de greve. E é por isso que estamos aqui hoje, porque havíamos sido combinado lá atrás que haveria essa Assembleia justamente para essa finalidade. Então, rapidamente, só para encerrar, já que você teve réplica, eu vou dar uma tréplica rapidinho aqui. Parabéns mais uma vez por terem enxergado que esperar o tribunal com prazo não adianta. Conversar não adianta. Você vai lá, você chega com a proposta. Não aceitou? Vamos conversar com a categoria o que a gente tem que fazer. E não ficar esperando um ano mais para não dar em nada. E tem uma outra questão também. Se nós não tivéssemos obedecido esses prazos, o presidente nem sequer teria recebido e se comprometido. E esperamos por quê? Porque ele tinha que receber, ele tinha que se comprometer. Agora fica muito mais fácil. O Luiz, por gentileza, continue. Ok, pessoal, eu acho que pessoal, vamos respeitar a fala ali, respeitando, não precisa estar dando desculpa e rebate para cá, ping-pong para lá, ok? Não precisa. Aqui, a história está aí. A história está aí. Quem é que está mais inscrito? Aqui, ó. Você depois do Cláudio Pasta. Cláudio? O Hermes está escrito ali. O Hermes está escrito. Boa tarde. Eu só gostaria de colocar o seguinte, nós estamos conversando sobre
gostaria que fosse estudado como tornar essa greve eficiente, porque assim, com marcas pequenas, o que acontece? O estagiário vai fazer o serviço do técnico, tem o pessoal funcionado e tem o pessoal com função gratificada. Então assim, não dá muito efeito uma greve no judiciário, por isso que até hoje a gente vê assim, entre aspas, né? Porque aí o estagiário continua trabalhando, então assim, primeiro a gente tem que criar medidas legais, assim, o que o estagiário pode fazer, o que o estagiário não pode fazer. Porque eles que vão ficar tocando serviço e não vai sentir efeito. Então eu queria levantar. Porque assim, em comarcas pequenas, a gente faz documento, assina lá, o estagiário faz, a gente assina o que é serviço de técnico. Então assim, a gente está perdendo força com isso. Nós vamos sair para a greve e eles vão ficar trabalhando no lugar, vai sentir muito efeito. Então só o que eu quero e estou pedindo é para a gente, já que estamos levantando indicativo de greve, isso seja levado em consideração. Que a gente pense em medidas que vão tornar essa greve eficaz, que não vai ficar uma coisa só para sair na imprensa. Perfeito. Sérgio. Pessoal, isso aqui é uma carta que foi elaborada por alguns servidores do Blumenau ontem, no final da tarde, depois do expediente. Começa da seguinte forma: caros colegas, não foram poucas as tentativas de negociação com a administração do nosso tribunal. Em 21 de março de 2013, no processo administrativo X, relativo ao nível superior dos TJAs, a Associação dos Técnicos parabenizou os servidores pelo despacho que determinou os encaminhamentos necessários à concessão do tão sonhado nível superior. Tem boa memória, lembra? Hoje, este assunto está encerrado. Em 13 de fevereiro de 2014, houve a entrega em mãos do juiz assessor da presidência, Dr. Vitor Aldo Bride, do ofício elaborado por colegas da comarca de Blumenau, expondo o sentimento do servidor em relação à remuneração. Na ocasião, o assessor da presidência mencionou que logo o tema seria enfrentado, pois um dos objetivos da gestão recém-impossada era justamente dar rápida resposta aos pleitos. Passado mais de um ano, nada de concreto aconteceu. Em 19 de fevereiro de 2014, foi encaminhado ofício com cópia da carta acima indicada a todos os desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Novamente, nenhuma resposta. Em 30 de julho de 2014, na tentativa de obter respostas do tribunal com relação aos pleitos remuneratórios, encaminhou-se novo ofício ao assessor da presidência, Dr. Vitor Aldo Bride, similar ao anterior, que foi replicado por várias comarcas do Estado. Todos esses ofícios foram reunidos no processo administrativo número 126 de 2014, que está sem movimentação desde 26 de março de 2014. Isso sem contar os inúmeros pleitos da categoria que não foram atendidos, a exemplo do auxílio saúde, ganho real e da situação dos aposentados. Ao que parece, se não mudarmos a atitude, nada disso irá mudar. Ao que parece, os caminhos consensuais não trouxeram qualquer resultado. Precisamos de algo diferente para obter resultados diferentes. Chegou a hora de pensarmos em greve. Chegou a hora da maior mobilização dos servidores do Judiciário que o Estado catarinense já presenciou, sob pena de, novamente, ficarmos apenas com promessas vazias e estudos intermináveis. Para isso, sugerimos que seja estabelecida uma data limite para que o Tribunal aprove o novo plano de cargos e salários. Superada esta data sem aprovação pelo Tribunal Pleno, que seja iniciada a mobilização para a greve, sem a qual já sabemos que nada irá mudar. Blumenau, 27 de fevereiro de 2015, servidores da comarca de Blumenau. Próximo a falar, Marceli, está lá no fundo. Passa o microfone para ela ali. O Kelson aqui, o Kelson não estava na frente? Está escrito isso, está escrito. Não, estou aqui. Alô, boa tarde, meu nome é Marceli, sou da comarca de Lages.
Então eu tenho uma dúvida. Na realidade, nós não conhecemos o nosso PCS. Com essa notícia que eu vi que o tribunal colocou agora, que eles fizeram uma terceira reunião, então eles estão falando que eles vão ter, esse PCS, ele está fundamentado na meritocracia. Eu resolvi estudar um pouquinho para saber o que é isso, porque eu estava interessado em saber o que é o PCS. Na realidade, eu entendi o seguinte, posso estar errada. De 2004 para cá, quando iniciamos com o SAGE, tá? Aí já sinalizava que haveria um sistema que o tribunal usaria para fazer a nossa remuneração através da produtividade. Então, a meritocracia nada mais é do que isso. Eles vão adicionar, pelo que eu entendi, que as diretrizes, eles falaram ali que as diretrizes já estavam tomadas. Se as diretrizes já estão tomadas, automaticamente eles vão incluir isso no PCS. Um tipo de produtividade que as pessoas vão fazer por aptidão. Então, meritocracia nada mais é do que a pessoa, o funcionário individual, ele vai ter que ser adequado com aquilo que ele está fazendo. Se ele produzir mais, ele vai ganhar mais. Se ele produzir menos, ele vai produzir menos. Isso vai gerar uma competitividade. Eu vejo como uma coisa saudável. Só que, na realidade, nós precisamos saber que PCS é esse. Nós não temos nenhuma planilha, nem o esqueleto desse PCS que o tribunal tem. Se eles estão se reunindo há 3 gestões, já fizeram 3 reuniões com a diretoria, alguém tem que ter esse PCS. Nós vivemos uma gestão, a nossa gestão é burocrática. Não temos como fazer uma coisa também, nem o PCS, que saia da gestão, o modelo de gestão que o Brasil está, a gestão pública, ela é gerida através do sistema burocrático. Estamos avançando no sistema gerencial, mas estamos muito longe de chegar. Toda a administração pública no Brasil é baseada nisso. A meritocracia faz parte disso. É um avanço da burocracia também. Só que eu gostaria de saber em que ponto fica isso. Como que nós vamos poder fazer uma greve se nós não sabemos qual o posicionamento do tribunal? Outra coisa que eu vi também, eu sinto que isso está caminhando para um direcionamento que não vai ter volta. Vai ser assim realmente. Por quê? Inclusive, a gestão dos estagiários, como está sendo admitidos os estagiários agora? Se nós formos verificar, é pelo sistema de meritocracia também. Eles têm que ter a melhor, todas as escolas foram, as faculdades foram indicadas, tem que ter a melhor nota e quem está no estágio mais avançado. Isso é por aptidão. Isso é uma coisa justa também. A pessoa que tem melhor nota é uma pessoa mais esforçada. A pessoa que está no estágio mais avançado, ela tem mais conhecimento. Se eles já tomaram isso também com os estagiários, o pensamento deles realmente é da meritocracia. Eu gostaria de conhecer esse tipo, o esqueleto do PCS. Obrigado, Marceli, pelas colocações, e informo a você que o NPCS se encontra na página do tribunal desde outubro, final de outubro do ano passado. Só um aviso também para a Marceli, foi mandado pelo sindicato a todas as comarcas um CD para os delegados sindicais para que entrassem em contato. Eu, pelo menos na comarca, apesar de eu ser subdelegada, eu passei para todo mundo. Nas minhas férias, eu tomei a liberdade de ver a gravação que eles fizeram, que foi disponibilizada em vídeo, o PCS. Eu visualizei e ouvi todo ele. Mas o que eu estou pensando é nessa parte da meritocracia. Como que vai funcionar? Eu digo só Atenção, pessoal, atenção, vamos garantir a palavra dos demais. A meritocracia veio ontem, a palavra bonita. Vamos lá, qual é a próxima? Vou ler. Colegas, boa tarde mais uma vez. Eu queria fixar em 2 ou 3 aspectos que me parecem relevantes aqui para o debate de categoria e para que a gente não perca a energia e a potencialidade de uma assembleia bonita e bastante representativa como essa está. De modo também que a eventual energia com que as palavras são proferidas também não leve para o vazio, ou seja, a construção de um processo de greve baseado numa negativa do tribunal precisa ser feita com muita solidez. A gente já viveu uma experiência dessa maneira e de um certo modo reside aí o problema histórico da não aprovação do projeto que já tinha sido aprovado pelo Conselho de Gestão do Tribunal. Porque quando chegou no momento em que precisou, como se diz no popular, a porca torceu o rabo,
a gente não teve força suficiente para garantir a mobilização necessária. Esta é a questão crucial, sem a qual nenhuma das outras iniciativas nossas vai funcionar. E para que isso seja possível, é preciso ter clareza sobre qual é a pauta que nos conduz a uma paralisação. Eu lembro de experiência, companheiros aqui, tem companheiros que fazem a crítica e a autocrítica, por exemplo, do processo grevista 2004, onde nós, de uma certa maneira, não acertamos o ponto da paralisação, apontando para a questão da URV junto com o PCS, naquele primeiro PCS, né? E fomos conseguir, paramos a greve depois de 16 dias, e fomos refazer o caminho em 2005, fazer uma nova greve. Lembro muito claramente os colegas chorando na frente do Tribunal de Justiça, numa greve da qual nós saímos derrotados, e depois conseguimos aprovar aquele reajuste de 65%. Mas isso requer uma construção, uma clareza de qual é a pauta, que me parece que é onde a Marceli coloca o problema. O resto, Marceli, meritocracia, com todo o respeito, eu fiz especialização em economia do trabalho, e sinceramente, meritocracia e todas essas outras vias, da qual o tribunal fala hoje, a partir do discurso aparente novo do gerencialismo, é enrolation e embromation. Tá certo? Vamos combinar. Então a gente tem clareza que a questão central se define pelo seguinte: o que é que eu vou ganhar para fazer o que eu faço? E isso requer algumas condições mínimas, mas não é nesse nível que a administração do tribunal está colocando. Eu li ontem aquela notícia e fiquei abismado. Tá certo? Meritocracia, até o país que mais aplicou isso no setor público, que tem um setor público extremamente atrasado, que é os Estados Unidos, hoje já reviu o debate da meritocracia. Ou seja, é aquela história do Brasil: a gente chega atrasado em tudo, até na coisa ruim. Não é verdade? A Sadia fez 5S por corte de frango e nós aplicamos 5S no Tribunal de Justiça, achando que está na quinta essência da modernidade. Ou seja, então eu queria, com isso, para encerrar, desculpe se o tempo vai alongando, mas fixar aqui, junto com a direção do sindicato e toda a categoria, qual é a pauta que nos orienta. Que na minha impressão, inclusive, é dada, com todo respeito ao conjunto do projeto, mas quem tem a experiência de negociar com o tribunal sabe que os grandes projetos, eles esbarram exatamente na dificuldade de ser grandes. A pauta me parece que foi dada, inclusive, pelo relato do Daniel em relação àquilo que já havia sido negociado e sobre o qual já havia um grande entendimento, e, inclusive, quero lembrar, com um fator político preponderante e determinante. Nelson Juliano Schaeffer Martins votou a favor daquele projeto. Votou a favor. Portanto, o Nelson, que é irmão o Jorge, que é irmão do Nelson, deu o parecer, e o Nelson acompanhou, não talvez por ser irmão, mas o fato é que acompanhou e votou a favor. Portanto, eu tenderia a achar que nós deveríamos fixar nesses pontos, que são, nesse momento, os pontos centrais da categoria, dentro do PCS. Por quê? Porque se a gente for discutir 50, 60, 80 artigos de projeto, colegas, não vai ter entendimento possível. Não vai ter entendimento possível. A começar por questões como a que a Marceli levantou corretamente: meritocracia ou não meritocracia, ou, enfim, gerencialismo ou não gerencialismo no judiciário. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é construir adequadamente o processo de mobilização, que nos levaria para essa assembleia em Florianópolis para decidir greve. Lembrando, inclusive, os companheiros sabem, mas lembrando que há, inclusive, um processo formal, legal, comunicação prévia, 72 horas, cumprimento da lei de greve da iniciativa privada, uma série de coisas. Mas isso requer, primeiro, a construção da mobilização. Por fim, queria... Por fim, queria sugerir uma coisa associada a esta questão do Conselho Gestor. Que nós tirássemos daqui uma posição desta Assembleia, de que a posição a ser defendida pelo nosso companheiro que vai representar no Conselho Gestor Regional seja de que não se aprove nenhum cargo, nenhuma mudança de remuneração para o Tribunal de Justiça enquanto não houver a implementação da política de priorização do primeiro grau. E eu estou dizendo isso porque se discute já nos corredores do tribunal, e não é conversa extraoficial, é oficial, a criação de mais 30 cargos de desembargador, para transformar o Tribunal de Santa Catarina num tribunal de 90 desembargadores. Quando tudo que tem sido dito nesse país pelo CNJ é no sentido oposto da valorização da justiça de primeiro grau.
Ou seja, então que o Olacir chegue lá e diga: a posição da nossa categoria definida é nenhum cargo, nenhum aumento de custo, nenhum salário a mais para o segundo grau, enquanto não resolver o problema do primeiro grau de jurisdição, que passa por questões como o PCS e outras. Por último, companheiros, na linha do que disse o Laércio, a inteligência da combatividade. Eu entendo o nosso desejo de xingar muita gente, mas a tentativa de produzir um processo formal de responsabilização em público de um presidente do tribunal, cujo efeito pode ser frustrar suas pretensões de ser ministro do STJ e, com toda a franqueza e respeito de quem já viu o bom e o ruim desse tribunal, nós não estamos falando o que tem de pior nesse tribunal, tem muita coisa pior do que isso. Eu acho que é uma atitude que talvez deponha contra a nossa pretensa inteligência no processo negocial, porque representaria uma ruptura completa de conversas que eu não sei se faz sentido, embora o nosso presidente tenha apontado para o rompimento do diálogo, que eu também não sei se é uma medida salutar, na medida em que nós precisamos fazer luta e continuar negociando. Essa sempre foi a nossa experiência. Eu me referia ao procedimento de função. Eu gostaria de agradecer, e olha bem a experiência do Volney, realmente talvez com as atitudes inflamadas, e aí eu, com relação ao CNJ, com relação ao STJ, talvez tenha sido partido assim, de uma emoção desgastada, já, de uma raiva interna, isso aqui, mas a Assembleia vai discutir isso. Só para esclarecer, quando eu falei em romper o diálogo, eu me referi a romper o diálogo amigável, não o tom de qualquer diálogo. O diálogo continua, sem dúvida nenhuma. Boa tarde, pessoal. Da comarca de Criciúma. Assim, eu não vou falar nem que compensa da atual diretoria, compensa da anterior, mas eu acho que nós temos que se unir, tá? O colega estava botando alguns pontos ali no sentido de que alguns pontos ali de que o estagiário vai fazer o serviço, não vai ter aquela eficácia a greve. O negócio é o seguinte, cara, se o sindicato deflagrar a greve e for legal, eu paro sozinho lá em Criciúma, dane-se. Tá? Tem que ter culhão para ser greve. E se quiser descontar o salário, desconta o meu salário. Eu estou trabalhando para mim. Eu vou tirar 40 mil do salário. Vai lá, pega o preço consignado, depois paga essa conta aí. Tem gente que vai para o carnaval, fica um tempão, ela fica encara esses problemas de engarrafamento, tá todo mundo rindo. Qual é o problema de ficar um pouco lá trabalhando para ti, pegando um salário melhor para ti? Briga, vai atrás. Nós temos as vantagens. Tá? Tem o SAGE 5 na maioria das comarcas. O estagiário não tem acesso ao SAGE 5. Ele não assina, ele não tem senha digital. O estagiário, quem for chefe de cartório que sabe, ele não pode decorrer prazo. O estagiário não pode fazer nada disso. Quem faz é o TJA. Quem bota a lenha na caldeira para a coisa funcionar, na fornalha, é nós. É a gente que expede mandado. É a gente que faz as relações. Se a gente não fizer nada disso, o oficial não vai cumprir, o juiz não despacha. Parou nós, cara, que nem os caminhoneiros. Para tudo. Não é nada. Quem precisa ver? Isso é matemática básica, da primeira série. Não tem que ficar em lógica, criar fluxograma, essas coisas, como é que vai ser? Não! Vai parar, parou. E chega pro teu colega e chega assim, tu não vai parar? Porque aqui tem burro de carga que vai parar para ti, né? Mas faz o seguinte, cara. Quando vir um PCS, eu quero teus 3 primeiros salários. Para mim, que eu trabalhei para ti. Joga na cara. Vai criar vergonha. Vai trabalhar para nós, seu puxa-saco, pelegão. Fala! É isso aí. E vocês vão dar resposta para nós. Eu estou pedindo correr atrás das comarcas, não deixar parar. Porque vai ter muita pressão para cima da gente. E a gente precisa de uma turma assim. É o que a gente quer. Podemos contar com isso? Sim? Mauri.
Maurício. Maurício. Bom, no início da conversa, foi colocado pela diretoria que houve diversas reuniões do PCS. Até eu anotei aqui, né, que na primeira reunião comparou-se ambos os PCS, o que foi arquivado e o atual, né? Depois a reunião de todos os requerimentos das associações. A pergunta que eu entendo, né? Eu estou aqui, tenho algumas dúvidas, acredito que vários têm aqui, mas diante dessas diversas reuniões, que até então algumas não foram até esclarecidas, né, com mais detalhes do que aconteceu e tal. A minha pergunta primeira é o que dentro do plano de cargos e salários que está exposto no site do Sinjusc, o que está em consenso e o que não está em consenso? Tá? Essa é a primeira pergunta. Pode responder no final, deixa todo mundo falar, não tem problema. Tá? Eu gostaria de saber, porque tem vários itens, vários artigos aqui. A segunda, o primeiro PCS foi arquivado na reta final. Me corrija se eu estou falando alguma besteira. Eu gostaria de sugerir, não impor, não sou dono da verdade, mas que todos os processos administrativos esparsos que estão hoje tramitando, seja das associações, seja do sindicato, do Sinjusc, que por favor, pessoal, não deixem esse processo ser arquivado porque está sendo negociado no PCS. Porque se o PCS for arquivado novamente, os processos administrativos que estão hoje tramitando teriam que, em tese, ser novamente protocolados um novo processo com requerimento. É o segundo pedido que eu estou fazendo. Tá? Com base no histórico, no passado. Certo? Outro detalhe. Sugiro também, se tiver algumas questões que demandam processos administrativos, eu não digo judicial, porque judicial já está lá, né? Não tem como voltar atrás. Tá? Que façam. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso apenas como exemplo, que a diretoria sabe disso, e a diretoria anterior sabe disso também. Vocês podem me crucificar aqui, eu não sou Jesus Cristo, mas eu sugeri, e teve alguns adeptos também que já sugeriram, que o auxílio creche, que é dado àqueles pais que têm filhinhos até 6 anos de idade, se transformasse em auxílio educação, para que os nossos filhos recebessem esse auxílio até o ensino médio. Isso eu já propus na diretoria antiga. O que significa? Não é criar nada, colegas, é só prorrogar esse auxílio, certo? Aí eu questionei o sindicato anterior e o atual me disse o seguinte: Maurício, isso está sendo negociado no novo PCS. Foi a informação que eu tive. Só que, olhando o texto no artigo 22, onde diz assim, ó, das vantagens pecuniárias são, sem prejuízo das demais vantagens pecuniárias previstas em lei, poderão ser concedidas as seguintes vantagens: auxílio alimentação, auxílio transporte, e está escrito auxílio creche. Não foi colocado ali auxílio educação. Então, é por isso que eu coloquei esse terceiro item de pauta, para verificar o seguinte, porque eu acho, pessoal, e só abrindo parênteses, essa prática do auxílio educação que estende aos nossos filhos, aquele que tem filhos pequenos e adolescentes, já é praticado no Tribunal de Contas da União e na LESC. Me corrijam alguém que tem uma informação diferente da minha. Era isso que eu gostaria de questioná-los e gostaria de resposta antes de sair daqui e ir embora, né? Não precisa ser exatamente agora, deixa o pessoal falar. Um abraço. Espírito falecido. Fabrício. O Fabrício já falou. Fica na fila ali, se for sobrar tempo, depois tu fala. Qual é o outro, então? Ivonete. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Ivonete, sou da comarca de Lages. Eu queria questionar o seguinte: nós estamos todos aqui no sábado à tarde e todos temos o mesmo objetivo. Então vamos deixar de nos dispersar, todos somos colegas de trabalho, todos queremos
só que aquele item da folha de pagamento, vencimentos, seja, vamos dizer, tipo, o nosso empenho no Tribunal de Justiça. Então, eu sugiro a todos que a gente foque no que a gente quer. O que a gente quer? A implantação do PCS. Se é isso que a gente quer, não vamos brigar entre si. Reino que luta contra si próprio cai na ruína. Vamos nos unir e a gente assim, só assim, vai conseguir. Obrigada. Obrigado mais uma vez, Ivonete. Joana. Vanessa, por gentileza. Gente, eu peço desculpa se eu for um pouquinho inoportuna, porque eu sei que a minha classe não é a maioria, eu sou analista. Meu nome é Joana, eu sou aqui de Lages. E eu me senti no dever, eu não sei, tem analistas aqui? Poucos, né? Porque tem poucos analistas por cartório, então nós somos muito poucos. E por isso nós não temos muita força. Eu só vim aqui porque eu me senti no dever, não necessariamente só com os colegas, mas com o sindicato, de manifestar a nossa insatisfação. Eu, sinceramente, tenho sentido muita vergonha de dizer que sou analista. É muito triste o tribunal criar um cargo e simplesmente não dar uma atribuição, não definir qual é o nosso papel dentro de um cartório, tá? Se é para ser assim, então diz que um cargo é um só e todo mundo é igual, porque afinal todo mundo faz a mesma coisa mesmo. Então eu tô aqui só para honrar os meus colegas, porque os analistas estão se mobilizando na internet, tá rolando, a gente está fazendo uma coisa interessante por trás dos bastidores. E eu me senti no dever e me comprometi com o pessoal de vir e manifestar a indignação, tá, de não ter uma atribuição. Tá? A gente tem partilha da mesma luta, eu acho que não deve haver desunião entre as categorias. Nossa, amo os meus colegas, acho que todo mundo merece um PCS, porque o PCS é bom para todo mundo, mas eu peço ao sindicato que olhe as nossas reivindicações também. Porque eu, sinceramente, eu só me desgosto a cada dia que passa de estar na função que eu estou. A minha vontade é pegar e ir embora. Mas, né, a gente não pode fraquejar na luta, né? Então eu só estou aqui, desculpa se eu fui inoportuna, eu sei que às vezes o meu cargo não é a maioria, né? Mas eu me sinto no dever também de defender minha categoria e pedir para o sindicato, né, que, pô, dá uma forcinha, nós estamos ali, a gente é minoria, a gente não tem voz, se a gente parar, é só mais um cartório que parou. Então, tem que ter união e o sindicato tem que olhar para nós também, porque eu não aguento mais esse enrola. A gente tem as nossas ações judiciais, mas, pô, mesmo com a sentença do tribunal não cumpre o que foi dito, o que está determinado na sentença que ele próprio, né? Então, assim, Luiz, pessoal, vamos dar força para os analistas. É ridícula a nossa situação, ridícula, tá? Muito obrigada, desculpe se eu fui... Nós temos, se não me falha a memória, aí, Vanessa, 3 inscritos, né? Quem? Valmor. Valmor? Pois não, fica à vontade. Com os 3 falando, a gente podia encerrar a inscrição, né? Com a inscrição da Lindalva, a gente poderia... Então teria, só um minutinho. Então teria a Lindalva, o Cláudio e mais alguém aí? O Fabrício já está inscrito. Ele é um dos 3 primeiros. Então, perfeito. E a Adelina, a gente vai encerrar as inscrições, porque nós temos mais assuntos para tratar, ok? Boa tarde, meu nome é Valmor, estou lotado no arquivo central do Tribunal de Justiça. Participei da última assembleia e a diferença, nossa, é gritante, positivamente, né? Na assembleia passada, a direção falava uma coisa, a categoria outra. Hoje,
Nossa, é uma palavra só. Parabéns para a diretoria que percebeu a inovação do tribunal e agora está junto. Quer dizer, precisamos, a categoria precisa ficar unida. Desunião só favorece quem? É o tribunal. Então precisamos sair daqui unidos, sim, com força, dar apoio para que, se a gente sair unido, quem vai ter força para negociar é eles, a direção que foi eleita, né? Quer queira, quer não, mas eles vão ficar presentes, né? Então precisamos assim, ó, focar. Primeiro, se é para paralisação, o que tudo indica que está caminhando para uma boa média, né? Primeiro, já falaram, focar, né? PCS, quer dizer, um foco para ter força, né? O segundo, tem uma forma que os bancários aplicam bem. Eu vim dessa categoria um tempo atrás. Aplicam bem. Para fazer uma greve forte, onde todo mundo participa, se você tirar um dia lá na frente e for sempre nele, metade talvez não faça. Então os bancários fazem o quê? Fazem o quê? Um processo, uma construção. Tira a greve, 1º de maio, sei lá, inventamos o dia. Mas até lá fazer o quê? Né? Paralisação de 1 hora. Paralisação de um dia até chegar o dia da greve. Eu acho que já no próximo dia 18, quando o prêmio se reúne, no mínimo 1 hora de paralisação tem que ser feita. Logo dia 18 aí. Tiramos um dia lá na frente da greve geral, mas temos que construir até lá. Para quem está em dúvida em fazer a greve, entre. Se a gente está seco naquele dia lá na frente, talvez não seja a greve que a gente queira fazer. Mas um processo de construção vai trazendo quem tem dificuldade de fazer. Aquelas pessoas que chegaram novas, que nunca fizeram greve e que podem fazer. Então, eu acredito num processo de mobilização. Eu acho que no dia 18 tem que haver alguma coisa. Uma horinha acho que todo mundo faz. E daí uma mobilização na frente do PJ. Tal dia vamos parar sim. Né? Eu acredito no processo. E quando o ano de greve, se faltar gente, eu estou junto. Já podemos anotar aqui a experiência do bancário. Ele já se ofereceu, aliás, foi a primeira pessoa que se ofereceu. Eu já estou registrando o nome dele aí como no comando de greve. Qual é a próxima? Luizinho. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Nascimento Barrone, sou escrivão aposentado da comarca de Canoinhas. Nós, aposentados, não sei quantos aposentados tem aqui, tem muitos aposentados, por favor. Tem um número bem razoável de aposentados. Vocês hoje estão falando em greve para poder receber um salário maior. Os aposentados estão pensando no contrário, pensando em trabalhar para receber o abono. Fazer uma contrário. Mas eu queria, foi uma brincadeira, só queria dizer o seguinte: a gente sabe do trabalho da diretoria, do Sinjusc, ainda mais agora com esse indicativo de greve, com um novo PCS. Então a gente quer ajudar. Nós queremos, os aposentados estavam falando em criar uma associação, mas eu não acho que seja a medida correta uma associação, porque eu acho que o sindicato não pode ser enfraquecido, todo mundo tem que se filiar, o sindicato para ser forte tem que ter muitos filiados. Então a sugestão minha é que se crie um núcleo de aposentado, ou uma comissão, ou seja lá o que for, mas que tenhamos 10 ou 15 aposentados, para que esses aposentados possam fazer fazer o encontro, fazer as lutas, arrumar tudo que for preciso do aposentado, para exonerar a direção do sindicato, daí pode fazer outras lutas que também acho que tem interesse deles. E eu queria que ficasse constando na pauta, ou não sei se vai ser feita alguma votação, nesse sentido, não se criar uma associação, mas se criar um núcleo com poderes para fazer isso, inclusive com repasse das verbas para esse núcleo, para essa condição.
coordenar o encontro, queria ver qual era as lutas que ia fazer, porque nós temos um monte de perca que a gente tem que correr atrás. Pode ser, pessoal? Obrigado, Luizinho. Na pauta a gente vai só botar a questão do núcleo dos aposentados. E o Luizinho, só de antemão aqui, tu continua filiado ao sindicato? Não. Só para perguntar para os aposentados se o nome do Luizinho é bom para o comando de greve. Pode ser? Eu estou fazendo o convite pessoalmente. Explicar por que eu não estou mais aposentado no sindicato. Porque há uns 3 meses atrás eu precisei fazer mais um empréstimo e eu não tinha margem. Então, como eu era filiado do Sinjust e filiado na associação, e eu tinha mais um plano de saúde da minha filha, que já está com 19 anos, eu tinha que fazer separado, porque com 18 cancela, mais era 125, 129 reais. Então eu me desfiliei dessas duas entidades e cancelei o plano para conseguir uma margem para poder fazer um empréstimo de 12 mil reais. Infelizmente não consegui, porque depois de tudo certo, assinado todo o contrato, os caras me disseram que eu já tinha ultrapassado 40%, já tenho os empréstimos anteriores e não pude fazer. Então, voltei de novo a me filiar, vou fazer. Podemos levar o nome do Luizinho, então? Não sei se ele pode participar de uma aposentada. Segunda situação, ele é um servidor aposentado. Exato, é um comando de greve. Mas... Quer dizer, é vontade dele. É isso que eu estou perguntando. Eu fiz o convite. Né? Tem apoio de vocês ou não? Quem é mais que está escrito? Oi, boa. Só quero pedir um pouquinho de paciência, porque eu sou um pouquinho nervoso para falar no microfone. Eu queria parabenizar o meu colega Kelson, aí, que a iniciativa dele foi muito boa. Eu queria falar também que todo mundo, inclusive eu, já está cansado de prazo em cima de prazo, NPCS, PCS2, PCS1, é prazo. As pessoas questionam, o que aconteceu na reunião tal, que o Sinjust anunciou, e daí no outro dia não publicou na página, não tem transparência alguma, entendeu? E pediram também para falar do PLS, que é o dos 60% para os técnicos, a gratificação. É 50 ou 60? 50%. Eu estou quase terminando minha faculdade de Direito, mas assim, eu acho inconstitucional essa medida, porque, se não me engano, a diferença ali do valor vai para quase R$ 1.700. Ou seja, você vai trabalhar num cartório com o seu colega, às vezes, que está se aposentando, que não pode mais entrar numa faculdade de Direito, que não tem mais paciência. Por exemplo, tem a Lindalva, que já está quase se aposentando também. São pessoas que não vão receber essa gratificação. Eu acho injusto. E todo mundo no cartório faz praticamente quase a mesma coisa, não é verdade? Vocês não concordam comigo? Então, outra questão. Eu fiquei com uma dúvida sobre esse PLS, porque assim, essa gratificação ela sempre foi regulamentada por resolução do tribunal. Por que agora tem que ser por lei? Ô, Fabrício, esse tema não está na nossa pauta aqui e vai ter uma assembleia da TJ. Tá. Então vamos focar naquilo que nos interessa. Eu estou falando do PLS porque eles pediram assistentes sociais também não vão receber PLS, agentes de portaria, agentes de portaria vão receber, analistas não vão receber, oficiais, enfim, esse era o meu último...
Muito bem, quem é que é? Lindalva. Pessoal, daqui na outra falação vai fazer um coffee break. Senão não há, eu estou sem emoção. A sua palavra já foi garantida. Por favor, senhor. Boa tarde. Para quem não me conhece, sou Lindalva de Blumenau, tá? E eu participei da Assembleia em Freiburgo. E eu estou até meio perplexa, meio assustada com o início dessa Assembleia. Eu não sei se eu devo parabenizar, se eu devo dizer que estou desconfiada. Sério, eu não sei. O comportamento foi bem atípico, foi assim, bem diferente. Fico feliz? Sim. Porque de repente todo mundo acordou. De repente todo mundo viu que as coisas acontecem somente quando a gente quer que aconteça. Só quando a gente quer que aconteça. Caso contrário, a gente vai de acordo com a maré. E a gente não consegue ir contra a maré. Então, gente, uma das coisas que eu queria saber, eles vêm no início da Assembleia nos já colocar que eles cansaram de negociar, que eles cansaram de ser enganados. Parabéns. Porém, falar em greve, gente, falar em greve é algo muito, muito, muito sério, tá? Eu estou no judiciário desde 82, participei em todas as greves, sempre com o pé atrás, mas certa de uma coisa, que desconte da minha folha o que quiser, mas eu quero garantir o meu futuro, os dos meus filhos e dos meus netos. Tá? Concordo plenamente com aquele que falou, quer descontar da minha folha? Desconte. Só que, gente, vamos acordar também. Nós, em relação a todos os técnicos judiciários, ou melhor, desculpa, em relação a todos os servidores do judiciário, nós aqui somos a minoria. E vários desses que ficaram na nossa comarca têm cargo comissionado ou gratificado. Quem deles vai pegar e peitar, dizer que vá àquele lugar a minha gratificação, pois eu também quero um aumento salarial digno? Tá? Então, eu queria colocar aqui para vocês. Se formos para uma greve, temos que saber qual o objetivo da greve. Se queremos sentar com o tribunal para negociar, antes de realmente bater o martelo na greve, precisamos saber quais são os pontos principais do novo plano de carta de salários que não abrimos mão. Quais são realmente o que queremos ficar, que sejam aprovados até o final. Tá? Não podemos esquecer de tirar o foco, não podemos desviar do foco. Queremos igualdade para todos. Tá? E a outra coisa, gente, eu não vi nessa pauta. E a nossa database? Será que está dentro do novo plano de carta de salários? Eu acho que não. Tá? No ano passado, a gente pegou uma míngua. E esse ano, vamos deixar novamente acontecer isso? Então, eu sugiro que seja embarcada uma nova assembleia para final de março e discutirmos desde já a nova data, o novo valor da data base. Tá? E outra coisa, tá? Eu queria saber, que foi um questionamento que fizeram, tipo assim, se for realmente levado à indicação de greve e se realmente aprovarmos a greve, a direção do sindicato estará nos apoiando do início até o fim, inclusive lutando para todas as ameaças que vêm da direção do tribunal.
em questão de desconto, em questão de ilegalidade da greve, em questão de exoneração e tudo mais. Estão preparados para isso? Na mesma intensidade do apoio de vocês, nós vamos estar juntos, sem dúvida nenhuma. Então, seria isso. Mesmo convite gostaria de fazer para você para participar do comando de greve. Eu até aceitaria, mas eu estou em breve me aposentando, fazendo parte do comitê e os debates da. Mas isso não é problema. Mas uma coisa eu falei para todo o pessoal da nossa comarca: mesmo em greve, jamais estarei longe do sindicato. A tua presença, reforço mais uma vez, é muito importante no comando de greve. Pode ser? Estarei junto com os colegas da arte comunal. Sempre estarei lá e apoiarei. Concorda então que eu apoio o teu nome? A Delita. Só uma. Estamos aqui de ordem entre a Adelina, só uma rapidinho. Alguém perdeu um objeto dourado. Está lá com a Adelita. Pessoal, vamos colaborar. Boa tarde, eu sou de Portugal, Agências Gerais, estou há mais de 10 anos em disfunção e a gente entrou com o processo contra o PJ, particularmente porque o sindicato nós imploramos anos e anos não mexer com trabalha. Isso, eu posso dizer que quinta-feira. Agora estão tirando, que nem minha colega aqui, trabalhou em disfunção. Quantos anos? 14 anos. Simplesmente tiraram ela da função que ela estava, botaram na disfunção, agora tiraram, volta, deixaram simplesmente vagando pelo TJ, pelo fórum, porque a nossa função foi terceirizada. Foi terceirizada. Simplesmente vão querer que nós voltamos tudo para a nossa função, se a nossa função não foi terceirizada. Como é que fica? Uma falha para nossa classe, mas uma minoria não fala nada. Não tem que falar isso. Está no NPCS a correção dessa disfunção. Tudo está voltando para o NPCS, irmão. Quantos anos faz? O que eu não entendi, a senhora? Nós estamos em disfunção. Há quantos anos faz que a senhora reivindica isso? Desde que nós entramos em disfunção. Há quanto tempo isso? Faz desde 14 anos. Então tá. Então daí a situação se prolonga muito tempo. Eu só estou há um ano aqui nessa situação. Tá? E eu não vi isso quando a gente formulou aqui o NPSS, eu não vi nenhuma diferença do cargo em disfunção. Não, mas várias sindicas, só falam técnico e várias conversas também nós fomos até a tribunal e esgotou nossa paciência. Nós também estamos esgotando, simplesmente. Então vamos se esgotar junto e vamos tentar se unir para construir uma nova situação, porque o NPCS corrige a disfunção. Tá? Pessoal, nós estamos aqui para resolver essas coisas também. Então vamos voltar aqui para o PCS e vamos delinear as estratégias. Atenção, nesse qual Cláudio deu para Cláudio. Pessoal, desculpa
tarde a gente já começa a esquecer de algumas coisas. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Eu queria dizer para o Laércio que é difícil mesmo, sabe, Laércio? A gente puxar aqui uma discussão no início, indicando greve e gaguejando. É normal, tá, pessoal? Não é fácil fazer isso. É muito difícil. Quem já dirigiu entidade sabe o que é fazer isso. Porque tem muito colega aqui nesta sala, que eu já vi em assembleia, que também correu para trás na hora da greve e denunciou colegas. E isso dói bastante. Mas por isso que eu digo, é normal a gente ficar nesta condição. Eu queria aqui primeiro também fazer uma homenagem à nossa colega Natália, aposentada, o Luizinho esqueceu de pontuar aqui, mas que foi, eu sei que alguns podem até ter um desgosto nesse sentido, mas foi uma das pessoas que mais batalhou para que fosse incluído no projeto de lei do abono de Natal, o auxílio Vale Peru, os aposentados, e que foi descumprido pelo presidente do Tribunal de Justiça. A lei do Tribunal de Justiça descumpriu. Então, nós temos que fazer essa homenagem para a Natália, que não pôde vir por conta da filha que estava doente, da sobrinha que estava doente. Então é importante a gente entender que essa mobilização que foi feita pela Natália, pelo Slavadak, pela ETA e tantos outros colegas aqui que eu vou esquecer o nome, que foram lá na Assembleia Legislativa e lutaram, foi o que fez a diferença. Eles é que conquistaram. E não teve nenhuma entidade, vamos dizer, na Assembleia Legislativa o projeto foi aprovado no mesmo dia, no Tribunal de Contas foi aprovado no mesmo dia que o nosso, no Tribunal de Contas foi aprovado no mesmo dia que o nosso e o nosso. Então não teve atraso nenhum por conta de aposentado que atuou para tentar ganhar o abono de Natal. E queria lembrar já com isso, como é pernicioso esse processo que o Tribunal de Justiça faz de tentar implementar sempre as gratificações e os abonos. No meu ponto de vista, eu tirava todas as gratificações que estivessem dentro de um plano de cargos e salários. Eu quero salário. Eu quero poder chegar no final do mês e ter o meu dinheiro. Eu quero me aposentar e levar para me aposentar também. E não quando a minha filha, que hoje tem 7 anos, fizer 18 anos, parar de receber. Ou meu filho que tem 5 anos, quando fizer 18 anos, parar de receber. E ninguém aqui quer, porque o aposentado não quer, porque o aposentado não quer perder o auxílio alimentação. Porque a gratificação é isso. É ficar na mão de quem manda no Tribunal de Justiça. E a gente sabe o que é ficar na mão dessa gente. Então a gente tem que entender qual é o caminho que a gente tem que seguir. E aí, eu concordo plenamente com o Grando. O Grando deu a bola. A gente tem que construir isso. Não é sair daqui feito louco e achar que está resolvido o problema. Como eu falei, já vi colega aqui ratear. E na Assembleia de Florianópolis, não basta este grupo aqui. Tem que ser um grupo muito maior, com muito mais gente. Criciúma tem que encher aquela cidade. O norte do estado, Joinville, tem que vir. Por isso que não adianta fazer em Lages, nem em Friburgo. É em Florianópolis, na frente do Tribunal de Justiça. É lá que a gente tem que se reunir. Lá que a gente tem que se mostrar da cara a tapa. Porque se lá tiver esse mesmo número de colegas aqui, pessoal, vamos enfiar a viola no saco e vamos dizer, aceitamos que vier. Aceitamos que vier. Tá? Mas a gente tem que entender que é um processo de construção e aí fica a responsabilidade muito maior sim para a direção do sindicato, que vai ter que rodar o estado inteiro, chamando de comarca por comarca, fazendo assembleia regional em quase todas as comarcas e dizendo, companheirada, nós vamos pro pau. E do dia 18 de março, nós vamos ter que fazer uma baita assembleia em Florianópolis. Não é esse mesmo número de gente aqui, é muito maior. É numa sexta-feira. Tá? Então, dia de pleno. O ideal é sempre dia de pleno. Companheiros, e para concluir um pouquinho, o PCS, nessa forma como ele está, eu não sei se os colegas se aperceberam. Em teoria, não tem quase gasto nenhum se ele for implementado de imediato. Não estou errado, né, Luiz? Não estou falando uma mentira aqui, porque a tabela salarial, em teoria, é praticamente a mesma, só altera pouquíssimos níveis ali. O que aumenta, na verdade, é o piso salarial. Grande parte dele,
Não quero aqui estar falando uma mentira nem contradizendo a direção do sindicato, mas está muito próximo pelo cálculo que eu fiz, não está muito distinto. Então, a implementação imediata do plano de cargo e salário, tanto é que a colega analista que falou aqui ainda há pouco, a Joana, se você olhar a tabela do plano de cargos e salários atual e a nova proposta pelo sindicato, praticamente não tem ganho nenhum. Em índice estou falando, pessoal, não tem ganho nenhum. A categoria que fica extremamente congelada é a dos colegas, infelizmente. Né? A gente tentou resolver isso no PCS 2, construindo mais níveis, a fim de poder avançar. Neste aqui, construiu-se desse jeito. Bom, vamos adiante. É o plano de cargos e salários que está aí. Ele pode ser implementado imediatamente, como falou o Daniel, e diferenciou implementação de implantação, né? Então, eu acho que a gente tem que entender essa diferença. Pode ser feito hoje? Digo para vocês, sem dúvida. Acho que pode passar tranquilo aquilo ali do jeito que está. Porque o gasto é muito pequeno se a gente continuar com o mesmo tipo de salário que está hoje. Mas pode ter um ganho lá na frente. Não aos analistas, do jeito que está constituído. Vai ficar igual. Então, o ganho vai ser em quê? Percentual, da mesma forma como foi o PCS 1, onde a gente conseguiu 64,5% de aumento numa tabela salarial. Neste, não vai ser muito diferente. Então, é um prazo que nós temos que estipular. A implementação dele, no meu ponto de vista, a retirada de todo e qualquer tipo de gratificação, a fim da gente poder avançar em salário, porque o que é importante para nós é salário, que eu acho que a categoria, junto à direção do sindicato, principalmente a direção do sindicato, rodar esse estado de cabo a rabo, chamar os colegas, e todo delegado sindical aqui tem a responsabilidade de chamar as reuniões na sua comarca e dizer, dia 18 nós vamos fazer uma grande assembleia em Florianópolis para aprovação do plano de cargo e salário. Cláudio Costa. A fala do Cláudio, a gente encerra, daí dá um tempinho para nós tomar 10 minutinhos aí, para tomar um cafezinho aqui no lado, é aqui, e aí a gente já volta, tá? Bom, pessoal, boa tarde. Não como cicerone aí da comarca de Lages, a qual eu trabalho, mas, enfim, como mais um dos colegas que puderam ter a oportunidade, né, de dessa vez vir numa assembleia tão difícil para a gente, que a comarca, os juízes são meio complicados, mas, enfim, pelos meus colegas, acho que está tudo certo. Eu desejo boas-vindas aos colegas aí. Espero que possam ter, aqueles que vieram ontem, aproveitado um pouco da cidade. E quem não aproveitou, aproveita o final de semana. A cidade é boa. O pessoal veio para os jogos, gostou, né? Bom, gente, eu queria começar aqui do início da frase, da fala da Lindalva, tá? Quando ela falou que ficou surpresa, né, da postura da direção aí atual do sindicato. Bom, eu me sinto muito à vontade. Aqui talvez, não sei se tem muita gente nova, talvez não me conheça, né? Mas os antigos me conhecem bem, porque eu também, Lindalva, me surpreendo bastante. 12 anos, né, posicionado desse lado, né, conhecendo o mesmo grupo do lado de lá, né, também vi mudanças, e mudanças positivas. Mudanças aqui no discurso. Olha, o discurso do Volney, eu fiquei surpreso, muito bom, ótimo, maravilha, propositivo. O Cláudio, com algumas ressalvas, também muito propositivo. O pessoal que veio falar aqui, achei muito bom. Isso é mudança. E mudança se faz, é isso, com experiência, com tempo. Porque quem vem para uma assembleia, na situação em que nós nos encontramos, sem fazer um enquadramento do que foi 2014, financeiramente para a magistratura, quem ainda tem dúvida disso, dá uma passadinha no cartório de registro de imóveis da sua cidade, imóvel urbano, que aqui em Lages eles adoram comprar fazendinha na Coxilha Rica, né? Uma área muito bonita. Vai no Detran, vai no estacionamento dos magistrados e vê o que significou 2014 para eles. E depois, olha o dinheirinho que a gente ganhou para fazer a nossa fantasia de carnaval, que era para ser o Vale Peru, não é verdade? Então, gente, quem tem dúvida de que não interessa nesse momento se é grupo A ou grupo B, se fez mudança, se gaguejou, se falou com firmeza, se falou com vozinha mansa, está fora do eixo. E eu não estou aqui criticando um colega de Blumenau que tem o site dele lá, o blog, que eu leio.
assim como eu leio o blog do colega que falou antes de mim também, e eu acho que tudo contribui para reflexões. Com o menino ali, por mais que o pessoal possa, talvez, alguém possa criticar, devido aqui, apontar o dedo na cara do pessoal, não é, com toda certeza, esse troço de ficar entrando em vida pessoal, nunca gostei disso, tá? Mas eu acho que ele colocou muita coisa no blog que a gente não sabia que acontece ali nos meandros do tribunal, as safadezas que acontecem no meio dos nossos desembargadores, o que o Volney falou aqui, que está tramitando mais 30 desembargadores e nunca tem dinheiro para porra nenhuma pra gente. Entendeu, gente? Então, eu quero dizer um negócio para vocês assim, eu estou muito tranquilo que essa Assembleia, por mais que a gente possa estar aí, ainda, né, com alguns resquícios, né, do processo eleitoral, ou com perspectivas do próximo processo eleitoral, entendeu? Ou achar que 15 anos do outro grupo político que estava aqui não foi bom ou foi bom, e 1 ano e 3 meses do atual grupo político está imobilista ou não, independente disso, o norte dessa Assembleia é o que a Ivonete falou. É a unidade em torno daquilo que nos interessa. E o meu amigo ali colocou, é plano de cargos e acabou. Não tem que desviar o foco. Tem que mostrar para os caras que nós temos sim uma pauta clara e verdadeira e única. Lembro bem, quando nós trabalhamos o primeiro plano, tá? E eu volto a falar, me sinto muito tranquilo porque eu não faço parte da atual diretoria, não compactuo ideologicamente com o grupo que está ali, não compactuo ideologicamente com o grupo que estava anteriormente, mas eu compactuo ideologicamente e funcionalmente com o nosso sindicato. Por mais que eu tenha ficado 12 anos do outro lado, e quem me conhece sabe, conflitando, criando perspectivas, mas sempre no campo das ideias. Eu nunca pedi impeachment de Volney 1, Volney 2, entendeu? Do Pixos, do Cláudio, nunca. Para com isso, porra. Não há espaço, mas ainda mais agora. Então, o que acontece? Essa Assembleia, eu já vi, está consciente, está tranquila de que a unidade é fundamental. Gente, nós temos algumas opções, eu não quero me prolongar a mesa, tá? Nós temos algumas opções. Eu gosto de uma frase que eu li que eu achei bem interessante. A gente olha um copo d'água pela metade, tá? E a gente pode dizer aqui que esse copo está meio vazio. Mas nós também temos a opção de dizer que ele está meio cheio. Se a gente for ficar com esse pensamento do meio vazio, com esses olhos de mosca, e não trocar o nosso olhar para um olhar de abelha, porque mosca só busca excremento, só busca erro. Eu só vou vir aqui para colocar o dedo na ferida das gestões anteriores, ou botar o dedo na ferida da gestão atual, nós não vamos avançar. Agora, se a gente mudar esse olhar de mosca, esse olhar de excremento, de buscar merda, bosta, e mudar para um olhar de abelha, onde a gente busca néctar, busca coisas boas, nós vamos garantir uma unidade sim. Eu concordo com alguns colegas, tá? Que talvez essa mudança de postura da direção, talvez não, com certeza, ela é reflexo da categoria. Da categoria. Da categoria. Não é reflexo unicamente da boa vontade da direção que falou, a partir de agora nós somos da esquerda ultra radical. Não, negativo. Agora, nós não podemos também deixar de reconhecer o avanço de quem está pretendendo mudar. 1 ano e 3 meses de gestão, pô. Nem na metade da gestão tá. Então vamos ensinar a direção e vamos aprender também, junto, como se constrói um sindicato forte. Eu me recordo em 2004 eu me recordo da greve. 72% da categoria parada. É aquela greve do AI-5. Aquela resolução, todo mundo lembra. Foi caçada depois, estourada depois ali no CNJ, né? Eu me recordo muito bem dessa greve. Me recordo da discussão anterior, essa que tinha acerca do plano de cargos. E aqui eu coloco para o Cláudio Dalbrá. Eu concordo, Cláudio, tem muita coisa nesse plano que poderia ter sido modificada, ter sido enxugada, ter sido mudada. Mas eu lembro de uma frase da direção, lá no início dos anos 2000, quando falou:
esse é o PCS que nós podemos implantar e implementar. É o que nós podemos mover. Eu ouvi a mesma coisa, eu não estava com sono, eu ouvi a mesma coisa o Daniel falar aqui. E ele é economista, eu não sou economista. Ele é economista, ele falou. Tem condições. Gente, é o que se tem no momento. Corrige tudo, não corrige. Mas a diretoria veio depois com uma proposta para o PCS2. A gente tem que mudar essa retórica. A gente tem que mudar esse status quo que nos colocaram e que nós aceitamos ficar. É isso que é fogo. É que nós aceitamos ficar. Então, tem que mudar isso. Eu lembro em 2004, as condições se tornaram adversas. Quando o tribunal cortou pontos, quando o tribunal mandou fazer anotação em ficha funcional, quando começou a descontar, e nós voltamos por R$200 no Vale Alimentação. Não incorporou nada no salário. Briguei muito com o Volney, com o Alessandro na época, né, como é o nome do menino lá da Palhoça? O Alcides. Também brigamos muito na época pela volta, porque eu estava em estágio probatório, aí vai meus colegas de Lages. Estágio probatório não te proíbe de greve, não, companheiro. Entendeu? Não te proíbe de greve, não. Entendeu? Fica tranquilo quanto a isso. Eu estava no estágio probatório correndo comarca, Curitibano, Santa Cecília, Otacílio, Caçajaguá, para construir greve. E nós precisamos disso. Nós voltamos por 200 kg de salário, no Vale Alimentação. Foi muito ruim, para mim um resultado extremamente negativo. Mas, enfim, as razões que a diretoria encaminhou à volta, eles tinham esse referencial, talvez até melhor do que o meu. Ok, tranquilo, beleza. Agora, é o momento do quê? Não temos a tranquilidade de uma clareza maior de como vamos tocar essa greve. Cara, de boa, eu vim para brigar, porque durante muito tempo o que eu mais quis foi comando de greve. E não greve na mão da direção do sindicato, dando linha de como vai ser. Entendeu? E só a gente levantando garrafinha, levantando crachá, provando. Eu acho que foi um adianto, porque eu vim para brigar, eu vim para meter o pau. Mas o Luiz adiantou, que nem a colega falou, alguém falou aqui, o colega aqui, né? Vim para brigar, porque os caras já propuseram indicativo de greve. Eu vim para brigar pelo comando, o Luiz já se adiantou. Então tem que ter comando de greve. O sindicato tem dinheiro para poder bancar esse comando se deslocar para Florianópolis. Nós temos sede que hoje dá para botar um colchão para o cara poder dormir lá e estar discutindo essa greve. Agora, como vai se dar essa greve? Gente, para isso que tem que ter um comando, que não é só a direção, não. É a direção e tantas quantas pessoas puderem estar lá para discutir o que nós vamos fazer. O Volney está certo. Nós temos que ter muita precaução, tem diversos trâmites legais hoje em dia para a gente poder tocar uma greve. Questão dos avisos, questão dessas relacionada ao artigo 7º lá da questão da greve da iniciativa privada, usa por analogia, né, essa questão. Então é complicado. Para isso, a direção não pode estar sozinha, não. Tem que ter corpo jurídico, tem que ter assembleia e tem que ter direção junto. E aí, pessoal, nós vamos discutir como se dá. Tudo bem, e daqui até lá? Estado de greve. É isso que a gente tem que colocar aqui. É sair assim, ó, Tribunal de Justiça, a categoria reunida em Lages, no sábado, de forma tranquila, não na frente do tribunal, tudo bem, tem que ser lá, ok, mas foi uma oportunidade para muita gente nova poder pegar o microfone e falar. Ótimo, maravilha. A categoria definiu pelo seguinte: estado de greve. O que é estado de greve? É estado de greve. Nós estamos discutindo uma paralisação. Estamos montando um calendário. E esse calendário é o que nós vamos encaminhar para vocês. Calendários com prazos. E nesse meio tempo de estado de greve, gente, aí sim nós temos que ir no nosso âmago e poder pensar: eu tenho condições de fazer uma greve? Quando a minha panelinha começar a raspar na minha casa, eu vou ter condições? O sindicato vai ter que botar a cesta básica, não tem problema. Vamos botar para fazer. Agora, eu vou ter condições de segurar? Nós estamos aqui, 300, 350 aqui, nós somos 8.000. Nós não somos nem 5%, entendeu? Aqui, de toda a nossa categoria. 8.000 pessoas. Nós vamos ter condições de segurar? Estado de greve é para isso. Vamos voltar para a comarca, vamos discutir isso sério. Eu já antecipo. Se minha comarca topar, eu já estou com o meu nome nesse comando. Porque eu sempre quis fazer parte do comando, porque sempre quis greve, e não me esquentei de fazer parte de comando ou não. Eu ligava para o Volney,
e falava, Volney, eu preciso de dinheiro para gasolina, para ir a Correia Pinto, para ir a Santa Cecília, para ir enfim, Fraiburgo, para tocar. E eu tinha. É isso que a direção tem que pegar esses pontos positivos. Entendeu? Eu tinha isso, fazia. Eu quero fazer parte desse comando. Eu acho que eu tenho a contribuir, se minha comarca topar essa história, eu quero. E para concluir, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte. Esse ânimo de construção, esse ânimo de unidade, é o que preocupa o tribunal. Eles quase não têm medo de nada. Eles quase não têm medo de nada. Rapaz, os caras, eles patrolam com a gente. De forma assim, ó, vamos colocar patrolam, a gente imaginando que está unido. Tu imagina a categoria desunida. Tu imagina uma categoria desunida. Fica muito fácil para eles. Eu fiquei sabendo há pouco tempo ali atrás com o Edermon. Cadê o Edermon? Cadê o Edermon? Tá lá, o Edermon falou para mim, a cena mais engraçada que eu vi na reunião dos sindicatos e associações lá com o Bride foi o seguinte, a hora que o Luiz botou a mão no braço do Bride e falou assim, doutor, me ajuda, vai dar merda. Vai dar merda. A gente tem que fazer dar merda. Mas para isso a gente tem que ter coragem, tem que estar engajado nisso. Então a gente tem que pensar o seguinte, estou preparado para isso? Eu também sou casado, entendeu? Eu tenho 2 filhos, tudo. Mas, cara, eu acolho aqui o que os colegas falaram. Sabe, eu quero construir um judiciário melhor. Eu, honestamente, com todo o respeito que eu tenho aos aposentados, os aposentados sabem que eu respeito muito eles. Tá? Eu quero dizer o seguinte, eu não quero aposentado estar na mesma condição que os meus colegas hoje estão. Não quero mesmo. Entendeu? Não quero. Eu quero estar melhor. Eu quero estar melhor. Mas eu quero ajudar eles a estar melhor hoje, para quando chegar a minha hora eu estar melhor. E eu vou referendar, para terminar, uma última frase. Antes de diretores antigos do sindicato, de diretores atuais, cara, nós somos todos colegas, porra. Olha, cadê nosso lado humanista? Cadê nosso lado legal? Olha, eu vou aqui condenar a atitude do colega, porque eu nunca me lembrei de ter colocado o dedo na cara dos colegas. Talvez uma discussão mais acalorada, mais tranquilo do jeito que foi, acusando familiares. Olha, isso é uma coisa que no blog, tudo bem, é legal de colocar, todo mundo lê, mas não contribui em nada. Existe um termo em sânscrito, tá? Que fala prajalpa. Prajalpa. O que quer dizer prajalpa? É aquela pessoa que, infelizmente, sabe assim, ó, é muito inteligente, muito sábia, mas coloca, de repente, as coisas no momento errado, sabe? Eu acho que o ânimo dessa Assembleia é um ânimo de unidade, é um ânimo de construção, é um ânimo de mudar o referencial que se encontra. Se a categoria já entendeu, no primeiro momento, que teríamos que mudar uma diretoria, entendeu? Para que mudasse a forma de negociar, e entende que a diretoria não está legal e que essa mudança tem que se dar de novo, vamos mudar de novo, vamos construir essa greve, vamos construir com tranquilidade. Volney, Cláudio, Pixo, vem junto para esse comando, vamos construir esse troço. Mauri, Laércio, Luiz, cara, é categoria, é funcionário da Justiça de Santa Catarina. É assim que a gente vai conseguir